Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Sua bondade vivifica o povo santo para os céus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Miqueias, capítulo 6, versos de 6 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O que é bom aos olhos do Senhor? Há poucas passagens no Antigo Testamento em que a simplicidade da verdadeira religião é exibida ao coração e consciência de cada homem e mulher que deseja fazer a vontade de Deus de modo tão claro como aqui. Talvez por causa disso, muitos ficam presos à lei e regras que ecoam como a multidão das águas do mar, enquanto esses ensinos ecoam como gotas de orvalho, vindos dos céus, para chamar a nossa atenção e ver o que é bom aos olhos do Senhor. Outros profetas nos trazem mensagens semelhantes. Oséias 6:6 nos diz, Deus diz através do profeta: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. Em Joel 2:13 lemos: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Amós 8:11 estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E agora ele diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça significa viver uma vida correta, mesmo diante da injustiça. Significa amar quando não é amado. Significa perdoar quando não é perdoado. Significa dar sem receber nada em troca ou qualquer tipo de reconhecimento. Viver uma vida justa deve ser o desafio diário de todo o cristão, que precisa aprender a viver acima da justiça dos fariseus,
que achavam que por orarem todos os dias, jejuarem ou praticarem o dízimo, eram melhores do que os outros homens. Em Mateus 5,20, Jesus diz para os seus discípulos que é necessário viver acima desse tipo de justiça. E como vamos conseguir? Dando ao outro o que o outro não merece, dando o perdão, dando o amor, dando aquilo que o outro não merece. Uma vida justa nos prepara para entrar na presença do Pai, como Jesus entrou. Portanto, nós precisamos levar em consideração nosso viver diário. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, da vida correta, pois deles é o reino de Deus. Mateus 5, versos 6 e 10. Ame a fidelidade, pratique a justiça e ame a fidelidade. Quem compreende a graça e a misericórdia de Deus tem motivação para viver fiel a Deus, mesmo quando a injustiça o alcança. Fidelidade é o resultado da compreensão do amor, da graça e misericórdia de Deus demonstradas na cruz, em favor do pecador, em favor daquele que não merecia tal amor, tal graça, tal misericórdia. Israel poderia lembrar da graça de Deus, lembrando que Deus enviou as suas pragas ao Egito para livrar o seu povo. Israel podia lembrar do mar se abrindo para passar a pé enxuto, como proteção e cuidado de Deus. Israel podia lembrar de Deus os conduzindo pelo deserto com o seu amor e andar na prática da justiça e na fidelidade a Deus. Mas Israel decidiu viver de modo contrário. Por isso a pergunta continua: o que é bom aos olhos do Senhor? Pratique a justiça, ame a fidelidade. E o profeta diz, Deus diz através dele: ande humildemente com o seu Deus. A humildade expõe a pureza em nosso viver diário com Deus. A arrogância desonra a Deus e expõe quem nós somos de fato e de verdade. Que adoração e que serviço o Senhor realmente quer de cada um de nós. Deseja Ele uma observância meticulosa da lei? Para Israel era necessário obedecer à lei, mas não adiantava. Não adiantava se a justiça, a fidelidade e a humildade não fossem evidentes em sua vida. Deseja Ele que sua vontade seja cumprida mediante uma maneira excessiva e abundante de holocaustos, de rebanhos e ribeiros de azeite? Deseja Ele que o povo demonstre uma devoção frenética e não moral a Ele, comparável ao fanatismo de alguns dos povos pagãos ao derredor de Israel, tal como o que impelia os adoradores pagãos a oferecer sacrifícios humanos? Será que é isso que Deus quer? A controvérsia é encerrada pela resposta do próprio Deus, declarada e enfatizada pelo Senhor. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Entre as muitas verdades ensinadas neste verso, temos a lição de que as ofertas e rituais, mesmo as levíticas ou do Velho Testamento, são destituídas de valor
a não ser que expressem um sincero movimento do coração do homem em direção a Deus, do qual o verdadeiro símbolo externo é um caráter honesto e uma posição humilde aos olhos dos homens. Para Miqueias, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com Deus incluía a observância humilde das leis morais, como também dos cerimoniais do Pentateuco, da lei de Moisés. O profeta simplesmente punha em primeiro lugar as coisas mais importantes, mostrando que, afinal de contas, um andar santo perante Deus é a melhor evidência da genuína religião. Quanto ao verso 8 que lemos, podemos dizer que aqui temos a simplicidade do verdadeiro cristianismo. Nesta declaração, o profeta inclui os pontos salientes, essenciais, do ensino dos outros grandes profetas, como Amós, Oséias, Joel e Isaías. Mas, sobretudo, ele expõe com magnífica sabedoria de Deus os ensinos de Jesus. E juntamente com os ensinos de Cristo, essa palavra de Miqueias é uma regra suficiente para a vida dos homens e mulheres que procuram ser verdadeiramente discípulos de Jesus. O que é bom aos olhos do Senhor? Nas diversas situações que enfrentamos, precisamos perguntar: o que é bom aos olhos do Senhor? Quem sabe isso nos ajude a parar, pensar, refletir e tomar cada vez mais decisões melhores que honram e glorificam a Deus. Que possamos praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fidelidade e justiça estão no coração